qual é a diferença do nosso Deus para tudo aquilo que o mundo procura? Os deuses que eles procuram, a autoedificação que eles tentam fazer de si mesmos, as pessoas. Qual é a diferença do nosso Deus? Se eu vos perguntar nesta manhã, e cuidado que isto pode ser uma pergunta com uma rasteirazinha à mistura. Se eu vos perguntar o que é que Deus fez por vocês, vocês conseguem dizer isso numa frase? Mostrem lá, é uma pergunta. Alguém consegue dizer o que é que Deus fez por vocês? Há pessoas com dúvidas. Há pessoas com dúvidas. É porque eu estou a dizer que é com rasteira, não é? Vocês não querem? Vocês conseguem pensar e lembrar o que é que Deus fez por vocês? Quem é Deus na vossa vida? Quem é que pôs a mão no ar? Ponham lá a mão no ar para eu ver. Carlos, Luís, Cacilda, Isabel, venham cá. Eu disse que era pergunta com rasteira. Cacilda. O que é que Deus fez na minha vida? Então, Deus... uma frase só? Okay. Podes fazer em duas, não há problema. Posso em duas. Não conseguires fazer... Ele me libertou e me salvou e, portanto, passei da morte para a vida. Muito bem. É isso? Pode ser. Deus tirou-me de um charco de lama onde eu andava, me libertou, salvou-me e passou-me da morte para a vida espiritual. Fez tudo na minha vida. Deus tirou-me e deu-me a vida eterna, porque naquele momento em que Ele me chamou, se eu não tivesse ouvido a dádiva da vida, não teria chegado a mim. E quando ouvi a voz dele, o que para mim foi mais importante foi a vida eterna. E a vida eterna o que trouxe para mim, que os meus irmãos já disseram, foi de facto tirar do mundo onde o meu eu era muito importante e o meu eu morreu, para que outras coisas mais importantes tomassem lugar. Já disse tanta coisa. Bom, para onde começar? Receber uma palavra. Salvação. E porquê? Uau, tanta coisa. No espaço de quase 5 anos, deslocou-me do sítio onde eu estava, conheci uma nova família, constituí uma nova família, restaurei-me, abri-me outra perspectiva, recebi Jesus no meu coração, restaurou o meu coração, mudou o meu caráter e muito mais ainda, não sei. O resto ainda não acabou. Eles falaram todos muito bem, não é? Muito, muito bem. Basearam-se muito em escrituras, ok? Em termos espirituais. Agora eu vou fazer outra pergunta. De forma prática, o que é que Deus fez na tua vida que tu dizes, eu era assim, ou eu tinha isto, ou eu fazia isto, e agora já não faço porque Deus entrou na minha vida? Bem, isto é muito complicado. Eu podia estar aqui uma manhã inteira a falar o que é que Deus... Pois, o que é que Deus fez na minha vida, não é? Pronto, é assim, eu até aí aos 20 anos, 21, fui uma pessoa normal, uma pessoa que... normal? Porque a partir daí deixei de ser normal, mas pronto. Uma pessoa normal, uma pessoa certinha, com tudo equilibrado, tudo programado, tive tudo... Tive uns pais maravilhosos que me deram educação, nunca vi ralhetes em casa, uma vida normal, não é? Não desequilibrada, uma vida o mais equilibrada possível e com os princípios, com todos os princípios que uma jovem pode ter, não é?
Depois, e a partir dos 21 ou 20, 21, as coisas desequilibraram-se um bocadinho. E então o que é que aconteceu? Desta vida normal e feliz, que eu não sabia o que é que... nem sabia que era tão feliz, só quando nós não somos felizes e quando acontecem coisas na nossa vida má, é que nós vimos o que éramos, não é? Ou o que eu vejo agora, o que é que sou, passando 30 anos. E então, o que é que aconteceu? Envolvi-me em drogas. Então foi um descalabro, a vida foi totalmente desequilibrada. As pessoas que não sabem, imaginam, mas foi horrível. Portanto, todas as minhas expectativas, todos os meus princípios, tudo os meus valores, tudo, deixei de ter. E um dia, Deus entrou na minha vida, não é? E o que é que fez? Restaurou, nasci de novo. Foi mesmo um princípio, comecei tudo de novo, tudo. Desde começar tudo de novo. Eu, entretanto, tinha casado, tinha uma casa, tinha as minhas coisas todas, mas foi tudo por água abaixo. Então, quando eu aceitei Jesus, começou tudo, o meu coração, na minha vida, nas minhas coisas, começar desde juntar dinheiro para comprar uma cama, juntar tudo. Portanto, o emprego, o emprego, eu tive sempre emprego, não é? Por isso lá fui sempre trabalhadora, com muito esforço. Mas foi muito complicado, muito complicado. E então, a partir daí, cada vez Deus trabalhava na vida. Portanto, houve aquele ano do primeiro amor, que foi maravilhoso, que eu nunca tinha... Já não imaginava que ia ser feliz, já não imaginava que um dia podia sentir a alegria. E então eu sei que hoje era a alegria da salvação, não é? E pronto, fui construindo, ano após ano, e hoje dou mesmo graças a Deus por ter acontecido, porque se calhar, se não tivesse acontecido aquelas coisas más, nós às vezes pensamos, mas porque é que Deus permite que aconteça estas coisas na minha vida tão más? Eu às vezes começo a pensar, teve que acontecer isto, porque senão eu se calhar não conhecia Jesus, não é? E estou feliz, foi porque Deus me salvou, Deus me restaurou, deu uma família maravilhosa, com os seus alicerces também. Tentei incutir mais na minha família do que os meus pais em mim, porque eles não sabiam o melhor. E então eu estou muito feliz com Jesus, não é? Nem sempre a vida é como nós queremos, não é? Mas Deus tem um propósito para tudo. E então eu a cada dia dou graças a Deus, olha, por estar aqui e por Deus ser o Deus da minha vida e da minha família. Bem, é assim, infelizmente eu conheci e fui salvo já na minha, já passado aí com o quê? Com 30 e tal anos. Portanto, até aí levava uma vida mundana, portanto, estudei, trabalhei, era muito orgulhoso, só pensava em mim, pensava pouco nos outros, mas a partir do momento em que conheci Jesus e em que me apresentaram Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir daí tive um abanão muito grande, veio o primeiro amor e mudei por completo. Portanto, agora já não penso tanto em mim, mas penso mais nos outros, na minha família espiritual, família física, e sou muito mais benevolente, não tem nada a ver com aquilo que eu era há 30 anos atrás. Bem, eu tive uma vida que o mundo todo procura durante quase toda a vida, porque Deus só me chamou há 4 anos, graças a Deus, olha, 40 e não 30. Mas durante toda a minha vida eu sempre tive aquilo que o mundo procura. Deus sempre me abençoou sem eu o conhecer, mas Ele já me conhecia antes da fundação do mundo e, portanto, eu sempre fui muito abençoada, aparentemente, pelos olhos de toda a gente. Mas durante toda a minha vida eu sempre me senti como, alguém disse,
com o meu coração era como um donut, que tinha cá o coração, mas havia um buraco no meio. Então eu, aparentemente para os outros parecia ser feliz, mas no meu coração era muito infeliz. E nada do que eu tivesse, nada do que as bênçãos todas que eu fui recebendo preenchiam isso. E eu tentava ocupar esse vazio com festas, tentava ocupar esse vazio com casas, tentava ocupar esse vazio com todos os bens que este mundo nos dá e que são ótimos, com a concupiscência da carne, não é? Como Paulo diz, tudo isso era ótimo, mas eu sentia-me sempre infeliz. E essa infelicidade levou-me ao ponto mais negro de não querer mais continuar com a minha vida, porque não encontrava razão para viver. Era uma vida que eu intitulava uma vida sem ritmo, acordar de manhã, ir trabalhar, voltar para casa, era uma vida boring, sem sentido nenhum. E tudo começou a ficar muito escuro na minha vida, tudo ficou mesmo muito escuro. A minha personalidade não era boa, era uma pessoa com muitos medos, a minha mãe suicidou-se quando eu nasci, portanto eu sempre tinha a intimidação de não ser amada, de não ser aceite por ninguém, e eu conseguia até incluir, quando os meus clientes não me queriam receber, dizer, é racista, eu sou escuro. Eu arranjava sempre motivos para me deitar lá abaixo. Eu era muito pequenininha para mim própria. E quando tudo estava muito escuro, era uma pessoa muito amarga, era uma pessoa que não deixava ninguém se aproximar de mim, era uma pessoa irada, explodia por tudo e por nada, escondia-me atrás do álcool, tudo que me pudesse esconder do mundo era o que eu procurava. E um dia Deus chamou-me. Eu creio que Deus, mesmo que tenha enviado pessoas, eu nunca ouvia as pessoas. Então Deus chamou-me, eu ouvi Deus e fui a uma igreja, e no dia que entrei nessa igreja, o escuro transformou-se em luz. É mesmo assim, irmãos, comigo foi assim. Eu via mesmo tudo escuro. Eu nem sequer via a luz do sol, não conseguia ver a cor das flores, nada, zero. Era tudo escuro, era a morte, sempre atrás, a sombra da morte perseguia-me, desde que eu me lembro, desde que era miúda. E naquele dia que eu entrei naquela igreja, eu saí da igreja e tudo foi colorido. Eu passei a ver o sorriso das pessoas, eu senti o amor de Deus nas outras pessoas que me rodearam a partir daquele momento. E a partir daquele momento eu fui mesmo transformada. Eu comecei a sentir um amor que saía de dentro de mim para com os outros, coisa que também não sentia. Aliás, eu afastava, nem deixava ninguém se aproximar de mim. Eu deixei de mentir, não conseguia mais mentir. O cigarro saiu da minha vida, o álcool saiu da minha vida, tudo assim, de uma forma sobrenatural. A minha mente começou a ser renovada de uma maneira que eu lembro-me de uma altura que eu estava com tanta paz que eu não sabia o que era a paz, não conhecia as Escrituras, eu não sabia que isso existia. E eu que tinha sempre muito medo, que tremia, eu lembro-me de dizer que tinha Parkinson, porque eu tremia, era nervosa, E eu comecei a não ter medo, comecei a ter uma paz que eu pensava que estava doente, porque essa paz era impossível eu conseguir construí-la dentro de mim. Eu não conseguia. Então houve uma transformação que humanamente eu tentei pensar, não, sou eu que estou louca, não, sou eu que estou a ver mal as coisas. E comecei a perceber que era Deus na minha vida a fazer essa transformação. A mentirinha branca não conseguia mais sair, havia uma voz que dizia, porquê é que disseste isso? Porquê é que falaste isso? Então toda essa transformação eu fui tendo na minha vida, no meu antes e o meu depois não tem nada a ver, mesmo nada. E no meu depois, o olhar para os outros e o olhar para aquilo que Deus me passou a mostrar, aquilo que passei a ver que não via, passou a ser a prioridade. E o meu eu, como dizia aqui o irmão, foi diminuindo, e Deus continua a diminuir. Graças a Deus. Uau! E acho que há uma coisa muito interessante que Deus faz, eu acho que em todos nós, que de facto é o medo de nos expormos. Porque antes de conhecermos Deus, nós temos muitos receios de expor a nossa vida privada, os nossos sentimentos, tudo o que nós sentimos. E Deus tira isso. Eu deixei de ter a vergonha, o medo de dizer. E estes testemunhos no passado era impossível dizer. Uau, 2 vezes agora. Bom, perante estas histórias de vida, o que é que vou dizer da minha?
fui uma criança abençoada. Tive uma sorte imensa. Os meus pais divorciaram-se muito cedo e tive a benção de ser criado por uma avó paterna, que ocupava mais ou menos as duas posições, tanto pai como mãe. E a minha avó era católica, não praticante, mas era católica. Sempre me incutiu certos princípios. E eu acho que fui bem criado. Aquilo que acho que deve nortear o caráter de cada um, isso foi-me incutido muito cedo. Não precisei de ler as escrituras para saber o que é que devia nortear os meus passos. Nunca fui por aí. Nunca fui injusto com ninguém. Nunca fui desagradável com ninguém. Fui criado para defender os mais fracos, para ajudar as pessoas que tinham mais necessidade. Aliás, a minha alcunha em criança era o Luís Bonzinho, que tudo o que era vizinhança eu ia buscar as compras, ia fazer não sei mais o quê, portanto... E esses princípios foram incutidos muito cedo. Tive também a sorte de entrar num colégio, que era um colégio cristão na altura, que também ajudou a reforçar-me até na altura do segundo ano, a reforçar certas coisas que devem nortear a nossa vida. Coisas, não vale a pena agora estar aqui a especificar quais, que acho que todos nós conhecemos. Tive uma infância super feliz. Fiz o meu caminho, dei os meus pontapés nas pedras, sempre fui extremamente competitivo, desde miúdo. Sempre quis lutar para ser o melhor em tudo. A melhor pessoa, o melhor filho, o melhor neto, o melhor profissional possível, o melhor aluno possível, se bem que eu nunca estudei muito, mas enfim, mas consegui levar algo ao meu moinho. Sempre tentei ser muito independente desde novo. Trabalhava e estudava, fui para a faculdade e continuei a trabalhar, portanto fugi um pouco àquela vida do estudante da Borga, porque também não tinha muito tempo para isso, a verdade era essa. E depois de então, ter terminado a minha faculdade, então eu conheci a vida mundana na verdadeira acessão. Nunca pisei caminhos estranhos. Sempre mantive o mais reto também possível. E que dizer, depois destas vidas que eu ouvi agora, é assim, o que é que fez por mim, Deus? Obrigado, ia lá chegar. Bom, eu descobri Deus já tarde da minha vida. Estou um bocado nervoso. Não é normal. Porque de repente parece-me estou a despir, em público. E então, aos 40 anos, aconteceu uma coisa, 41, conheci a minha mulher e a minha mulher consolidou-me em Jesus e de facto foi um volte-face tremendo da minha vida. Não mudou muito enquanto no meu caráter, disse há pouco que mudou, porque mudou, houve algumas mudanças, lógico. Mas acerca daquilo que eu acredito que faz parte, que Deus e Jesus quer de nós, não mudou muito. Sermos justos, sermos sinceros, sermos honestos, sermos transparentes para com o próximo, termos a frontalidade de dizer as coisas nas caras das pessoas e essas são, acredito que sejam umas qualidades que eu tenho. E são essas qualidades que eu gosto de ver refletidas também nos outros. Esses princípios para mim são inquebrantáveis, são insubstituíveis, são insuperáveis. Portanto, fazem parte daquilo que nós devemos ser. Deus em mim, aquilo que mudou essencialmente foi ao nível da minha rigidez para com os meus irmãos, para com as outras pessoas. Dificilmente eu perdoaria um erro a alguém e lhe concederia o meu perdão. Porque acho que tudo nós na vida devemos sempre parar e assumir perante os outros aquilo que nós fazemos mal. Quando erramos, devemos ter essa frontalidade. E devemos ter a capacidade de reconhecer. De uma forma evolutiva até,
para que a gente não consiga depois à frente, ou não consiga, isto é, para que nós não tenhamos à frente a tentação e tenhamos um red alert, um alerta, ok, eu já procedi mal uma vez, não vou tentar evitar que faça isso. Isto é uma aprendizagem de vida, que ainda levantamos e aprendemos. Mas acho que é por aí que nós temos de caminhar. Deus para mim foi extremamente libertador neste aspecto também, porque eu já não sou assim tão rigoroso. Eu costumo dizer muitas das vezes, e agora para terminar até, Deus, Jesus quando entrou dentro do meu coração e habita no meu coração, colocou essencialmente 2 sentimentos. Primeiro, amor. O amor é um conceito super abrangente. Enche-nos. E o segundo, gratidão. Gratidão por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu tive, por aquilo que Ele tem reservado para mim. E eu não consigo, apesar de nós diariamente vermos-nos tentados para que o nosso coração fique mais vulnerável a certos sentimentos negativos que poderão cá entrar. Estes 2 são 2 sentimentos basilares que eu tenho no meu coração e são inabaláveis. Desejo-vos a todos, sejam também abençoados como eu sou. Obrigada. Podem descer. Obrigada. Nós vimos todos de origens diferentes, de circunstâncias diferentes na vida. E quando conhecemos Deus, há um elo que nos liga, que é comum. Nós vamos ler Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. E diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque naquela altura Jesus fazia grandes coisas, maravilhas, milagres que nós já lemos, não é? E as pessoas comentavam acerca dele. Queriam saber quem era este homem que andava a fazer milagres, que andava a pregar uma coisa que eles nunca tinham ouvido, novidades. E então Jesus pergunta aos discípulos: quem é que eles acham que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus virou-se para os discípulos e perguntou-lhes: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E houve um discípulo que olhou para Jesus e teve a revelação de quem Jesus era. E ele disse, Pedro abriu a sua boca e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a diferença de tudo aquilo que nós procuramos lá fora? Porque todo homem, na sua essência, tem este donut, como a Isabel diz, tem este buraco no seu coração. Venha de onde vier. Pode procurar satisfazer por si mesmo, autorrealização, pode procurar em ídolos, pode procurar em deuses. Qual é a diferença do nosso Deus para tudo isto? Eu hoje quero falar acerca dos filhos do Deus vivo. Quem são os filhos do Deus vivo? Quem são os filhos do Deus vivo? Aí alguns têm dúvida. Alguns vivem com dúvida sobre isto. A grande diferença é que nós somos filhos de um Deus que é vivo. Um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que transforma, um Deus que entra na nossa vida e nada mais é igual ao que era antes. Este é o testemunho que nós ouvimos aqui. Pessoas diferentes, o que é que nos une? A nossa filiação com Deus.
Ok? E a primeira coisa que nós temos que ter a certeza é desta filiação. Que nós não servimos um Deus oco. Que nós não servimos um Deus de madeira. Que nós não servimos um Deus de pedra. Que nós não servimos um Deus de ouro. Não servimos um Deus de prata. Nós servimos um Deus vivo, que a Bíblia diz que Ele fala. Ele fala connosco. Ok? Paulo uma vez estava a pregar. Ele diz que ele estava a passar por várias cidades e estava a ser perseguido em várias cidades. Então eles agarraram em Paulo e levaram Paulo para Atenas. E diz que quando Paulo chegou a Atenas, ele chegou àquele lugar e diz que ele ficou constrangido. Ele ficou perturbado com a idolatria que via naquela cidade. Porque a idolatria era grande. E ele chegou àquele lugar e ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a falar acerca de Deus. Ele começou a pregar quem Jesus era. E diz que quando ele chegou àquele lugar, houve vários homens que vieram ter com ele e levaram-lhe para o Areópago, que era era um tribunal, vamos dizer assim, era um tribunal. E levaram Paulo para lá para que Paulo falasse aquilo que ele estava a falar no meio do povo. E quando Paulo chega lá, ele vê aqueles altares a vários deuses. E ele vê um altar a um Deus, e o nome daquele Deus era o Deus desconhecido. Porque eles honravam um Deus até que nem conheciam. E Paulo olha para aquele altar e ele diz que ele é comovido, é constrangido pelo Espírito de Deus. E ele faz um discurso que para mim é um dos discursos mais lindos que nós lemos na Bíblia. Vocês podem ler. E Paulo chega lá e ele começa a falar de quem Deus é. E ele começa a pregar que Deus é o fundador da terra. Deus é o fundador do mundo. Deus criou todas as coisas. Deus criou-nos. Ele começa a ensinar disto. Tu vives, tu existes, tu moves porque Deus te criou e porque Deus fez isto em ti. Então a nossa existência vem de Deus. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós planeamos ser, não é só um projeto da mente do homem, não é só um projeto nosso. É algo que é designado por Deus. E Paulo começa a pregar quem Deus é. E quando Paulo começa a pregar, eles ficam surpreendidos. Porque aquilo que para eles era desconhecido, era tão conhecido para Deus, para Paulo. Tu conheces Deus? Tu adoras um Deus que tu conheces? Tu conheces o que é que Deus é na tua vida? O que é que Deus faz na tua vida? Às vezes, quando eu os chamei aqui à frente, eles deram a primeira resposta. Foi bonita, foi boa. Mas o que é que se vocês não conhecessem Deus, o que é que vocês iam entender daquilo que eles tinham dito? Quando eu mudei e tornei aquilo pessoal, o que é que vocês entenderam? Entenderam que Deus toca as nossas vidas e transforma. Irmãos, nós lá fora temos que apresentar um Deus vivo. Vocês entendem? E às vezes nós temos que parar e pensar aquilo que Deus fez na minha vida. O que é que eu tenho para dar ao mundo acerca daquilo que Deus fez em mim? O que é que tu tens para dar ao mundo acerca daquilo que Deus fez em ti? Qual é a tua filiação? Tu és filho de um Deus vivo, que tocou a tua vida, que encheu, que preencheu, que transformou. E é esta luz, é este brilho, é este sal que nós temos que transferir da nossa vida para o mundo. Porque nós somos filhos de um Deus vivo. Nós não adoramos um Deus pau. Nós não adoramos um Deus oco, mudo, surdo, que não nos ouve. E Paulo lá, ele prega este Deus. Ele ensina acerca deste Deus. Ele fala acerca deste Deus. O que é que nós estamos a pregar? O que é que nós estamos a ensinar? O que é que nós estamos a falar?
Estamos a falar acerca das dores do mundo, estamos a falar acerca das nossas tristezas, estamos a falar acerca das nossas dores. Estamos a falar acerca dos males que a gente passa na vida. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E a palavra de Deus continua, vamos continuar, e diz assim: e Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esta filiação que nós temos, a palavra de Deus diz que não é uma filiação de carne e sangue, é uma filiação espiritual. É o Espírito de Deus que revela em nós que nós somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que traz esta certeza, esta convicção à nossa vida de que tu és filho de um Deus vivo. Filho de um Deus vivo. Então a primeira certeza que tu tens de ter é esta filiação na tua vida. Tu és filho de um Deus vivo. E ele diz, e quando nós lemos isto, e eu sei que há pessoas que gostam muito de explanar acerca desta passagem, e eu não quero entrar aqui em grandes teologias. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E eu sei que há muitas pessoas que gostam muito de estar aqui a pensar o que é isto que Jesus está a dizer, que Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E há basicamente dois ensinos sobre isto. Uns dizem que Jesus está a falar acerca da revelação de Pedro, de que Jesus era filho de Deus, e há outras pessoas que dizem que Jesus está-se a referir aos próprios apóstolos, aos discípulos, que sobre eles, não somente a Pedro, mas todos os que estavam ali, eles seriam a base, o início da igreja cristã na terra. Ok? Mas o mais importante para mim, irmão, não é a crença que tu tens sobre isto. O mais importante para mim é a revelação de que Jesus vai edificar uma igreja. O mais importante é a revelação de que Jesus vai levantar um povo. Não somente nós somos os filhos do Deus vivo, e nós podemos ficar confortáveis com essa posição, somos filhos, não é? Mas ele diz a Pedro uma coisa extremamente importante. Ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós vamos abrir em Mateus, no capítulo 21. E vamos ler o versículo 41 ao versículo 44. Vamos ler do 42. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus está a dizer a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. E aqui Jesus a falar com o povo, a dirigir-se aos fariseus e aos saduceus, porque a seguir diz que eles, estes sacerdotes, estes fariseus, perceberam que Jesus estava a falar deles. E estamos a falar de um contexto judaico. E diz que Jesus lhes diz: eu vou-vos tirar o reino dos céus e vou dar a uma nação que dará fruto.
E no capítulo 16, Jesus está a dizer: eu te dou as chaves do reino dos céus. Qual era a responsabilidade que o povo judeu tinha, que lhes é retirada e que é dada agora a esta nação, que é a igreja que Jesus está a edificar? Qual era esta responsabilidade? Qual era esta responsabilidade, igreja? Qual é a tua responsabilidade? Dar fruto. Sim, muito fruto. O povo judeu tinha sido escolhido por Deus. Há expressões na Bíblia que dizem que até que era para causar inveja às outras nações. Eles foram escolhidos para revelar Deus às outras nações. Eles foram escolhidos para trazer a luz divina e separados na terra, para que as outras nações olhassem para eles e vissem Deus e se convertessem. E Pedro está-lhe a ser dada uma responsabilidade. E aqui em Mateus, Jesus está a dar essa responsabilidade não só a Pedro, mas a uma nação. E ele está a dizer: eu dou-vos as chaves do reino do céu. O mesmo propósito que estava sobre o povo judeu passa agora para a igreja. Sermos luz, sermos sal e declararmos as boas novas do reino de Deus. E esta é a nossa responsabilidade. Sermos luz, sermos sal e declararmos as boas novas do reino de Deus. E Jesus continua e diz: e tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também já vi isto ser usado de diferentes formas. Mas neste contexto, ou até mesmo em Mateus capítulo 18, quando esta palavra é dada, este ligar e desligar era um termo muito comum para eles, que quer dizer proibir e permitir. Nas novas versões, nas versões contemporâneas da Bíblia, já não vem ligar e desligar. Vocês encontram estas duas palavras, proibir e permitir. O que é que Deus está a dizer? Que quando nós declaramos a palavra de Deus, aqueles que crerem, será permitida a entrada no reino de Deus. Aqueles que não crerem, será proibida a entrada no reino dos céus. Estas palavras também são usadas em Mateus capítulo 18, dentro de um contexto de igreja, de correção, de disciplina, de pecado, em que em Mateus capítulo 18 a palavra exorta os irmãos a andarem em perdão. E ele diz: se tu tens alguma coisa contra um irmão, então vai até ele, não é? E resolve essa situação. Se tu tens algum pecado, se tu conheces algum irmão que está em pecado, então vai até ele e tenta o trazer de volta para o reino. Tenta que ele, né, volte de novo aos caminhos do Pai. E depois ainda vai mais longe. E se não se conseguir fazer isso, então considera-o como pagão e afasta-o da congregação. Pesado, não é? Muito pesado. E depois ele então diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, estas palavras têm a ver com a permissão e a proibição, ok? E quando Deus está a dizer: Pedro, tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Neste contexto está-se a referir ao reino de Deus. Aquelas pessoas que creem e não creem no reino de Deus. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós temos a responsabilidade como igreja de olhar para fora e sentir esta compaixão pelo mundo. Porque se aqueles que não crerem não se converterem, não herdarão o reino dos céus. Pensem nas vossas famílias.
Pensem nos vossos amigos. Pensem nas pessoas que vos são próximas. Aquele que não crer não herdará o reino dos céus. Não é simpático, não é bonito, não gostamos de ouvir, mas é o que a palavra de Deus diz. Qual é a nossa responsabilidade como igreja? Nós temos a autoridade, porque Chaves fala da autoridade, para proclamar o reino de Deus. Mas nós andamos tão entretidos, irmãos, com a nossa vida. Nós andamos tão entretidos com as nossas ocupações, que esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Esquecemos que Deus nos fez filhos de um Deus vivo. Esquecemos que Deus nos transformou, que Deus nos mudou, que Deus colocou um propósito sobre nós. Estamos demasiado ocupados para pensar acerca do reino, porque temos uma vida para construir. Há bocado estava a falar com uma irmã e ela dizia-me: eu estou a pedir a Deus para que me traga oportunidades para falar de Jesus. E eu esta semana tenho estado a pensar sobre isso, porque eu durante muitos anos eu andava de transportes e eu orava e andava na rua e eu orava: Deus, dá-me a oportunidade para falar a alguém acerca de ti. E eu sentava-me no autocarro e eu dizia: Senhor, traz-me a pessoa-chave, aquela que tu queres, que se senta ao meu lado para eu ter a oportunidade de falar acerca do teu amor. E eu estava a dizer, e eu deixei de fazer isso. Alguma coisa morreu em mim. Alguma coisa morreu em mim. Porque eu deixei de ter como prioridade a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Nós tentamos, com tanta coisa, mesmo a nível de igreja, fazer tanta coisa para Deus e esquecemos do mais importante, que é aquilo, a vocação, o compromisso que nós assumimos como igreja. O destino que nós temos como igreja. Não é? Mas nós queremos fazer coisas, queremos estar envolvidos. Eu acredito que nós vivemos tempos, irmãos, em que Deus olha para os nossos corações e vai levantar pessoas que estão dispostas a ser a igreja que Deus está a chamar. Eu acredito que Deus quer preparar um exército sem nome, sem rosto. Não quer levantar igrejas, não quer levantar ministérios, não quer levantar nomes de pessoas. Ele quer levantar um exército que diz: eu tenho a autoridade de Deus para proclamar o reino dos céus na terra. Pessoas que conhecem a sua filiação, que sabem quem Deus é, que conhecem o Deus a quem servem, estão dispostas a agarrar a tocha, as chaves que Deus nos entregou. Entendem o que eu estou a dizer? E nesta preparação, Deus continua e diz uma coisa tão bonita. Ele diz assim, no capítulo 16... Versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre quem? Sobre a igreja. Vocês percebem o poder que nós temos como povo? Vocês entendem o poder que nós temos como povo? Jesus, nesta promessa das portas do inferno não vão prevalecer contra nós, isto tem um sentido muito mais abrangente. Há versões que dizem a morte não vai prevalecer contra ela, dando um sentido da vida eterna que Deus nos concede.
Porque ao fim vai ser assim, não é? Nem a morte, não é? Porque Jesus conquistou a morte. Nem a morte vai prevalecer contra nós, porque nós temos a garantia de uma vida que é eterna. Ok? Porque aceitamos entrar no reino de Deus. Mas também é aquela capacidade que Deus traz à igreja, aqueles talentos, aqueles dons, ok? A mesma unção que estava sobre Jesus, que está sobre nós como filhos de Deus vivo. A mesma unção, irmãos. Deus dá-nos essa mesma unção para nos levantarmos e nem as portas do inferno prevalecem contra nós. Eu às vezes fico muito frustrada quando só vejo pessoas a verem o poder do diabo. E fala-se tanto do diabo como se ele tivesse mais poder do que Deus. Jesus foi ao inferno para conquistar a nossa vitória. Vocês entendem o que é isto? Ele foi ao inferno para conquistar a nossa vitória. E nós andamos aqui. Eu acredito em guerra espiritual, irmãos. Não estou a falar nada contra isso. Mas eu acredito muito mais no poder de Deus no que no poder do demónio. Ok? E eu quero, quando Deus traz dons à nossa vida, quando Deus nos capacita para nos levantarmos, irmãos, para nos levantarmos, quando Deus nos capacita com esses dons, com a unção do seu Espírito Santo, eu quero ver muito mais do que demónios. Há um dom na palavra de Deus que chama-se discernimento de espíritos. E este dom é um dom que todos nós como crentes devemos desenvolver. Ok? Porque é um dom que nos permite discernir o certo e o errado. É um dom que nos permite discernir as intenções. É um dom que nos permite discernir a obra do inferno. Ok? As obras diabólicas. Mas muito mais do que isto, e nós não falamos, é um dom que nos permite discernir aquilo que Deus está a fazer. Quando Eliseu estava prestes a ser preso pelo rei da Síria, porque o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e diz que Eliseu recebia a palavra do Senhor e avisava ao rei de Israel, e então eles contrariavam as intenções do rei da Síria. Então o rei da Síria estava frustrado e ele pensava que tinha um espião no meio do seu exército e disse: quem de vocês é que anda a dar informações aos israelitas? E ele disse: não somos nós, é Eliseu, é ele que os avisa, porque Eliseu recebia a palavra de Deus, avisava, e eles contrariavam todos os ataques dos sírios. E diz que este rei ficou tão zangado e disse: olha, vamos agarrar no exército e vamos ter com Eliseu, vamos prendê-lo. E diz que o servo de Eliseu, quando vê aquele exército chegar, ele fica tão nervoso, ele fica com tanto medo, porque ele vê um exército. Ele não sabia o que eles iam fazer, se os iam matar, se os iam prender. Ele só vê um exército a chegar. E Eliseu, que tinha este discernimento de espírito, olhou para o servo e disse: calma. E disse uma coisa: Senhor, abre os céus para que ele possa ver. E quando os céus foram abertos, diz que nos montes havia um exército celestial com carros de fogo em toda a volta para os proteger. Irmãos, eu quero viver tempos em que eu não vejo só demónios. Eu quero viver tempos em que eu vejo os exércitos dos anjos do Senhor a batalharem comigo, a batalharem a meu favor. Eu quero ver anjos. Amém? Eu quero ver a mão de Deus a trabalhar na nossa vida. Eu não quero andar como um coitadinho que diz: estou a ser atacado, irmão, estou a ser atacado. Não, eu quero ver a mão de Deus ao operar na minha vida. Nós temos que pedir a Deus que traga discernimento de espíritos à nossa vida, para que nós possamos ver a obra do Senhor. Porque o diabo engana-nos, irmãos. E vem a circunstância à nossa vida e nós tomamos uma posição de coitadinhos. Nós não somos coitadinhos nenhuns, nós somos filhos do Deus vivo. Eu sou filha de Deus, não sou nenhuma coitadinha.
Estás bem? Ok. Então nós precisamos de ter este discernimento de espíritos, em que nós entendemos os tempos em que vivemos, em que nós discernimos o que é certo e o que é errado, em que nós discernimos as intenções daquilo que nos rodeia, em que nós nos levantamos como um exército de Deus e nós agarramos na chave que Deus nos deu e nós proclamamos o reino de Deus na terra. E trazemos aquilo que Deus declarou no céu à terra e amarramos aquilo que Deus já amarrou no céu na terra. Porque nós somos os filhos de Deus vivo. A mesma unção que estava sobre Jesus, o Messias, o ungido, está sobre a minha vida. Está sobre a tua vida. Temos que nos focar. Temos que nos focar. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Vamos ler até ao versículo 10. E diz assim. Vamos ler do versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, já provaram que Deus é benigno? Chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ok? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nós fomos comprados, irmãos. Nós fomos adquiridos por Deus. Nós fomos levantados por Deus. Não somente Ele nos levantou, como nos deu autoridade para neste tempo, nesta época, nós proclamarmos o seu reino às nações. Amém, irmãos? Começa por onde? Começa na minha casa. Começa com a minha família. Começa com o meu vizinho. Começa com o meu patrão. Começa com o meu amigo. Começa... Irmãos, se nós não falarmos, quem vai falar? Se tu que estás ao lado dessa pessoa, se tu não falares, quem vai falar? Há 2 semanas atrás nós falávamos, eu e uma irmã falávamos com uma senhora e ela estava incerta de quem Deus era. E nós podíamos estar ali a tentar convencer, porque não é por palavras, irmãos, não é por sabedoria, não é pelo nosso conhecimento, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Espírito de Deus a operar na vida da pessoa. Nós somos somente canais. Nós temos autoridade para falar, não para fazer acontecer. Quem faz acontecer é Deus. Entendem a diferença? É que às vezes nós confundimos isto, às vezes até pensamos que podemos mandar naquilo que Deus faz. Deus deu-te autoridade para falares. Ele faz o resto. Ok? E estávamos a falar com esta mulher, uma mulher já com 60 e tal anos, e ela dizia, eu não sei se acredito nesse Deus. Eu não sei se acredito num Deus como o pastor Jim pregava a semana passada, que permite tanto mal na terra, que permite tanta coisa, tanta tristeza, tanta morte, tanta... E ela lá tinha as convicções dela sobre tudo isto. Mas ela já ouviu falar de Deus várias vezes.
E nós saímos daquele lugar e eu disse-lhe assim, olha, nós não te podemos convencer de nada. Podíamos estar aqui 1 hora a tentar convencer que precisas de Deus na tua vida. Mas não são as nossas palavras que te vão convencer disso. É o Espírito de Deus que tem que fazer essa obra no teu coração. E nós saímos daquele lugar um bocado incomodadas, porque sabíamos que aquela senhora ia voltar para o país dela e a mim incomodava-me porque eu sabia que provavelmente seria as últimas oportunidades ou a última oportunidade que ela teria para ouvir falar de Deus, porque não sabemos. Nós não sabemos se estamos vivos amanhã, vocês entendem isso? E então nós oramos durante a semana e eu pedi a umas amigas e expliquei-lhes a situação, disse, orem, né? Porque esta vai ser a última oportunidade que nós vamos ter, porque nós íamos estar com ela na semana a seguir, vamos ter para estar com ela, então orem, porque eu não sei se será a última oportunidade que ela vai ter para falar, para ouvir de Deus e o reino de Deus ser fechado à sua vida. E então nós oramos, pessoas que ela nem conhece, nem as pessoas lhe conhecem, oraram por ela. E quando nós nos fomos despedir dela, porque ela se ia embora, no meio da conversa, a irmã que estava comigo perguntou-lhe, então, e o teu relacionamento com Deus? E ela disse, há 2 dias eu decidi entregar o meu coração a Deus. Pessoas sem rosto, sem nome, que oraram por ela. Ela não as conhecia, nunca as tinha visto, mas tomaram uma posição. E Deus operou. Amém. Amém. O que é que tu estás a fazer com as chaves que Deus te deu? Tu sabes que és filho de um Deus que não é morto. Tu sabes que tu és filho de um Deus que faz transformação, que dá vida, que cura, que transforma, que liberta, que salva, que restitui. E, irmãos, entendam, eu estou a falar de salvação. Eu estou a falar de vida. Eu estou a falar de inferno. O que é que tu estás a fazer com as chaves que Deus te deu? Eu estou a fazer muito pouco. Eu, Vera, estou a fazer muito pouco. E eu tenho que começar a orar outra vez. Senhor, traz pessoas até mim que estão prontas para ouvir falar do teu reino. Senhor, dá-me a oportunidade para falar acerca do teu Filho, acerca do Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos de mudar o mundo, irmãos. E vamos fazer isso como um exército. E a certeza que nós temos como exército de Deus é que Deus vence as nossas batalhas. Deus vence as nossas batalhas. A certeza que eu tenho é que o exército de Deus é muito maior do que aquilo que eu vejo, do que as circunstâncias que me rodeiam, do que os medos que me assolam. Deus é muito maior do que isso. Deus está comigo. Deus está comigo. E entendam que eu não estou a pregar, nem estou a falar de facilitismos. Não estou a falar de que Deus vai fazer coisas como a gente pensa que Deus vai fazer ou como a gente quer que Deus faça. Né? Meu filho hoje vinha a dizer, eu quero um Lamborghini. Né? Qual é a vantagem para o reino de Deus de tu teres um Lamborghini? Acho que deve ser pouca. É boa para ele, né? Né? Não estou a falar contra essas coisas, irmãos, mas estou a dizer que há coisas muito mais importantes e nós temos que focar o nosso coração nas coisas que realmente são importantes. Se tu és grato, se nós alcançamos misericórdia, como diz 1 de Pedro, se nós alcançamos misericórdia e tu és grato por aquilo que Deus tem feito em ti, então deixa que esse amor de Deus traga essa mesma necessidade, essa mesma urgência que Paulo tinha quando chegou a Atenas e olhar para aquele povo, olhar para aquela nação e ver o quão desviados eles estavam. Se moveu de compaixão
e não pôde fazer outra coisa senão agarrar naquela chave a autoridade que Deus lhe tinha dado para proclamar as boas novas e falar. Eu não estou a dizer que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida nos livra de situações difíceis, de circunstâncias adversas, mas eu estou a dizer que em tudo o que nós fazemos e onde quer que nós estejamos, Deus é connosco. E a garantia é que nem a morte tem vitória sobre a nossa vida. Entendem isto? É tempo de nós colocarmos as nossas prioridades em ordem. É tempo de colocarmos de lado as nossas vidinhas. Não porque não sejam importantes, mas porque Deus é mais importante. Prioridades certas. És grato pela tua salvação? Como é que tu estás a demonstrar essa gratidão? És grato pela tua filiação? Quando alguém te vê lá fora, consegue perceber que tu és diferente, que tu és filho de Deus? Consegue entender que há algo diferente na tua vida? Que há luz? Que há sal? Que conversas é que nós estamos a ter com as pessoas lá fora? Conversas de vida, de esperança, de bênção, testemunho vivo, testemunho que as pessoas entendam quem Deus é. O que é que nós estamos a fazer? Eu, Vera, sou filha de um Deus vivo. E Deus colocou sobre mim e nas minhas mãos uma chave que me dá a autoridade de anunciar o reino de Deus. E tudo o que eu ligar aqui na terra será ligado nos céus. E tudo o que eu desligar aqui na terra será desligado nos céus. E o meu desejo é que o máximo de pessoas com quem eu convivo, possam conhecer o reino de Deus e possam ser ligadas a Deus. Amém?